O Arsenal vence seu clássico contra o Tottenham e agora passa a incomodar o Liverpool na tabela de classificação da Premier League, mesmo sendo um incômodo um pouco falso, porque o Liverpool tem um jogo a menos. Mas 4 pontos de diferença é realmente uma briga aberta pelo título, claro que com um amplo favorito. Para se colocar nessa briga, mesmo que de forma um pouco mais distante pela Premier League com o Liverpool, o Arsenal precisou vencer o North London Derby com um time bem desfalcado em relação ao seu 11 ideal, embora o Tottenham também tenha alguns problemas de desfalque. Alguns não, deixa eu me corrigir, são vários desfalques dos dois lados, muitas e muitas ausências. Foi difícil até achar setores titulares, como foi bem destacado na transmissão da ESPN. Mas antes de a gente continuar, deixe seu like nesse vídeo, eu te prometo que o conteúdo é bom. Se você não gostar no final, pode retirar, sem problemas. Deixe seus comentários aqui em relação a essa briga pela Premier League, se está aberta ou não. Se inscreva no canal e hype o vídeo se aparecer essa opção, porque me ajuda demais no crescimento. Eu sei que é chato interromper para pedir isso, mas me ajuda demais. Recado dado, bora continuar. O meio-campo do Arsenal e o ataque do Tottenham eram os únicos setores totalmente titulares. Isso poderia levar a crer que a partida, até certo ponto, seria equilibrada. Mas não foi, porque existe uma diferença gritante no banco de reservas. Os Gunners têm Arteta e o Tottenham tem Postecoglou. E essa diferença não poderia se demonstrar de uma forma mais nítida, porque durante os primeiros 20 minutos, salvo engano, o Tottenham não conseguiu trocar 2 passes sequer no campo do Arsenal. Foi um completo domínio Gunner, criando oportunidades atrás de oportunidades, em profusão, e assim conseguindo se impor contra o Tottenham, crescendo e ganhando o campo, espaço. Com esse domínio campal todo, o Arsenal até que conseguia criar chances e aproveitar de alguns espaços que a defesa do Tottenham deixava. Chegou em certo momento a ter mais de 80% de posse, o que é bem gritante em relação a um jogo de dois times grandes. E como o jogo foi 2-1, você pode imaginar que dessa blitz inicial do Arsenal saiu um gol. Mas, na verdade, foi muito pelo contrário. Que o Son abre o placar para o Tottenham assim que teve a primeira oportunidade, vindo de um voleio que desvia na defesa e acaba matando totalmente o Raya, que ia para o outro lado. Mas esse gol, de forma alguma, veio de uma jogada trabalhada. Não. Veio de uma bola sobrada, porque aconteceu um desvio na defesa numa situação completamente circunstancial. E após esse gol, o Tottenham ainda teve um pequeno ímpeto de conseguir ter a bola no campo ofensivo, mas que logo foi suprimido pelo Arsenal, que voltou a ter volume e voltou a criar melhor, voltou a ter o domínio do jogo, mas perdendo no placar. E se tem uma coisa que não foi circunstancial, foi o gol de empate, até porque ele veio de uma bola parada. E o Arsenal tem um nível de repertório de bolas paradas, tanto diretas quanto indiretas, impressionante. Talvez seja um dos melhores times da história a ter o domínio dessa arte do jogo. Quer ter uma noção do quanto isso é real? A torcida comemora quando tem escanteio. E só no primeiro tempo foram 7. Advindo de um desses cruzamentos, saiu o gol de empate do Arsenal, mesmo tendo sido um gol contra da cabeçada do Solanke. Só que se ele não fizesse aquilo, muito provavelmente o Gabriel Magalhães poderia finalizar o gol. Então ele ficou meio sem escolha e acabou cometendo o gol contra. E logo após isso, o Arsenal consegue o seu gol da virada, aos 44, com uma transição em velocidade após uma recuperação de bola, em que o Odegaard dá um passe belíssimo para o Trossard avançar, ganhar espaço e conseguir uma finalização bem difícil, bem do cantinho da área, jogando um balde de água fria na equipe de Postecoglou, que volta do intervalo com 2 alterações, Brendan Johnson e Maddison, trocando 2 de seus meio-campistas, Bissouma e Sarr. A entrada do Maddison normalmente poderia significar tentativa de ter o controle do jogo, ter um pouco mais a bola e conseguir criar. E o Tottenham conseguiu fazer isso. No segundo tempo, pelo menos, competiu no campo do Arsenal. Teve até mesmo mais a posse que o time do Arteta, mas não chegou perto de criar as oportunidades que o Arsenal criou. O Arsenal, sim, que desperdiçou algumas boas chances. Falando um pouco de estatística, foi 1.09 XG, 3 grandíssimas chances perdidas e ainda várias finalizações, coisa que não se converteu a gol e tornou o jogo num roteiro até um pouco mais preocupante para o torcedor dos Gunners que estava no Emirates. E essa baixa conversão se deve muito às opções que entraram no ataque,
porque a maioria das jogadas do Arsenal foi pelo lado direito, onde estava o Sterling, que passa longe de ser aquele jogador de 3 ou 4 anos atrás. Realmente faz pouquíssimo, não contribui muito, e era a quarta opção para a ponta direita, mas era o único cara que estava disponível para o jogo de hoje. Pela esquerda estava o Trossard, que também é reserva. Então, a tendência é que os pontas realmente não fossem tão desequilibrantes assim. E o Kai Havertz, que é o único titular na teoria, vem de uma péssima fase, perdendo vários gols. É nítido que o Arsenal precisa de um centroavante, e isso poderia ser notado há tempos. Mas o Arteta continua insistindo no Havertz por ali. Vale o destaque para a partida do Martin Odegaard, que fez o cruzamento para o primeiro gol e deu a assistência do segundo, dominou o meio-campo e foi o responsável pela grande maioria das chances do Arsenal, embora tenha perdido uma chance relativamente clara, e também para a segurança defensiva que a zaga de Gabriel Magalhães e Saliba dá para o time. Realmente, mesmo desfalcado, o Arsenal pouco sofre, porque tem 2 zagueiros de altíssimo nível europeu, talvez a melhor dupla de zaga do mundo, mas isso fica para um outro vídeo. Fato é que o Arsenal conseguiu uma vitória importantíssima nesse clássico, porque além de encostar no Liverpool, quebra um pouco do retrospecto recente dessa Premier League, em que o Arsenal criava mais que os rivais, tinha mais a posse e acabava perdendo resultados por não ter efetividade de conseguir fazer os gols. Vou citar o jogo contra o Everton, em que teve quase 80% da posse de bola, criou 13 chutes e mesmo assim não conseguiu tirar o 0-0 do placar, mesmo sendo essa a proposta do Everton, né? Se defender. Teve também a partida contra o Fulham, que o 1-1 ficou muito caro para os Gunners, porque eles tiveram mais de 2 expected goals, 4 grandes chances perdidas e, assim, 70% de posse de bola e deixou o Fulham finalizar apenas 2 vezes, uma que foi convertida. Posso também citar a derrota em 1-0 para o Newcastle, voltando um pouco mais atrás, mas eu acho que esse jogo foi mais parelho do que esses outros que eu citei. E eu vou citar finalmente aquele empate em 2-2 com o City. Eu sei, são características de jogo completamente diferentes. Naquele momento, o Arsenal com 1 a menos tinha sido realmente amassado pelo City em termos de posse e chances criadas, mas se demonstrou tão sólido defensivamente e permitiu um time do Guardiola criar mas tão pouco, que merecia ter voltado com o 2-1 a seu favor no placar e não com um empate em 2-2. Enfim, essa vitória serviu muito para trazer de volta certas energias que o torcedor do Arsenal tinha perdido em detrimento de tantos resultados adversos, mesmo com o time jogando melhor. E esse time tá na briga, mesmo que de forma um pouco mais distante. Vamos ver o que o Arsenal vai fazer nessa janela. Se vai realmente conseguir contratar um ponta direita, que precisa agora com a lesão do Saka e do Jesus, e um centroavante, que era uma necessidade até que antiga nesse time do Arteta. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, comenta aqui o que você acha do jogo e dessa briga pela Premier League e nos vemos no próximo vídeo.